Muito boa noite, caríssimos telespectadores da Record News. Este é o Conexão ND, que está sendo apresentado pela Record News e depois pelo portal ND+, integralmente e disponível também nas redes sociais. Na noite desta segunda-feira, a presença especial do secretário estadual da Fazenda de Santa Catarina, o fiscal Paulo Eli. 47 anos de serviço público, 37 dedicados à fiscalização da Fazenda e também como secretário da Fazenda e secretário da Administração no estado de Santa Catarina. Formado em Administração e Contabilidade e também com um curso especial na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. Secretário, mais uma vez agradecendo a sua presença, um prazer em contar com a sua participação aqui no nosso Conexão ND. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Moacir. Espero que a gente consiga conversar hoje à noite. Secretário, arrecadação batendo recorde em janeiro. Quais as explicações aí para este extraordinário desempenho da Receita Catarinense? Bom, primeiro que isso é o efeito da pandemia. Nós tivemos uma queda de arrecadação acentuada nos meses de abril, maio e junho. Houve uma retração de consumo naquela época. As pessoas ficaram mais em casa e o consumo ele mudou para aquelas atividades que geram mais impostos. Então, a partir de julho, o Estado começou a recuperar toda a arrecadação que ele perdeu nos meses de abril, maio e junho. E, em função das atividades de material de construção, supermercados, as pessoas ficarem mais em casa, o direcionamento do consumo ele foi para esses setores de maior consumo domiciliar, utilidades domésticas. Com que dinheiro? Com o dinheiro do auxílio emergencial e o dinheiro da economia das viagens ao exterior. O auxílio emergencial foi tão fundamental assim no crescimento da arrecadação? Foi, em termos de Brasil, porque Santa Catarina é um estado exportador, então o auxílio emergencial melhorou a renda das pessoas nos outros estados e isso fez aumentar a arrecadação dos outros estados e a nossa aqui também. Há uma informação lá na Assembleia de que o estouro da arrecadação, esse recorde em janeiro, também teria sido resultado da transferência do recolhimento dos tributos de grandes empresas de Santa Catarina de dezembro e dezembro para janeiro, porque o Estado não teria como aplicar aí os percentuais obrigatórios constitucionais da educação e da saúde. Não, esse efeito foi já em dezembro. Foi em dezembro. O Estado fez uma antecipação de impostos em 2006 da Celesc, Petrobras e das telecomunicações. E as empresas tinham que recolher dentro do próprio mês de apuração. Então, no mês de outubro, nós regularizamos essa situação depois de tantos anos e as empresas deixaram de recolher em novembro e recolheram em dezembro. Qual é a sua avaliação, o senhor que participa do Grupo Gestor Permanente desde o início dessa pandemia, sobre esse pico que chegou agora em Santa Catarina, realmente explosivo aí, o índice de contaminação em várias regiões, especialmente no oeste, aqui na Grande Florianópolis. Qual é a sua expectativa e alguma medida grave aí para redução da atividade econômica, por exemplo? Não tem redução da atividade econômica. O Estado está se preparando em relação a leitos de UTI e leitos de reserva, toda a rede hospitalar está sendo preparada. O que está sendo decidido amanhã, junto com prefeitos e governadores, é uma restrição de atividades em alguns horários, mas isso está sendo discutido ainda, eu não tenho os detalhes agora. Portanto, se depender da sua posição, do seu voto, nessas reuniões de conselho gestor, etc., não tem lockdown, não tem fechamento do comércio, é isso? Não tem fechamento de atividades, porque nós temos que ter cuidado de higiene, com uso de máscaras, de álcool gel, evitar aglomerações em praças e atividades em geral. A gente vê que nas praias as pessoas estão em grupinhos familiares, que não tem muitas aglomerações, então as pessoas estão se cuidando mais. Só que a disseminação do vírus agora chegou um momento onde ele tem uma velocidade maior, né? Mas o Estado está se preparando com toda a rede hospitalar para isso. O senhor que participa então desse grupo especial, chegamos no pico mesmo? Há risco ainda de aumentar mais ainda ou vamos controlar? Vai reduzir? Não, nós vamos controlar e é por ciclos. O que se estuda são os ciclos, né? Agora nós vamos ficar no pico por um ciclo, depois vai descer, depois nós teremos um outro ciclo, aí depende da vacina. Esse ciclo é consequência de quê? De ainda festa de Natal, Réveillon, ou verão, litoral? Não, os estudos dizem que é o próprio vírus e as suas mutações, né? Secretário, outra questão. Na Secretaria da Fazenda, tem alguma mobilização especial em relação a essa questão da pandemia? Como, por exemplo, o auxílio emergencial não é pago mais a partir desse ano, ok? Isso já teve alguma repercussão visível
No comportamento da arrecadação, não? Não, é que Santa Catarina, o efeito do auxílio emergencial é nas vendas para os outros estados. Como ainda está sendo pago auxílio emergencial, não tem nenhum efeito. No efeito interno do nosso estado, nós estamos a pleno emprego. Nós está com falta de mão de obra em vários setores, então o auxílio emergencial não pode ser uma aposentadoria. O auxílio emergencial é para aquelas pessoas que não conseguem acesso a emprego. Como nós estamos a pleno emprego, então o auxílio emergencial ele não é a prioridade nesse momento para o estado de Santa Catarina. Para alguns outros estados ele é prioridade porque nós temos estados onde 70% da população recebeu o auxílio emergencial, porque o desemprego é muito elevado. Aqui não é o nosso caso, que nós estamos a pleno emprego. Aqui, qual foi o percentual? Tem esse número? Não, Santa Catarina, depois de Brasília, foi o estado que menos recebeu o auxílio emergencial. Muito bem. O senhor tem algum dado oficial na Secretaria sobre, por exemplo, número de empresas, microempresas, acho que foram as mais atingidas da pandemia, é isso, né? Microempresa, micro e média empresa, fechadas? Não, nós não temos, nós temos o reflexo da junta comercial e ele é muito positivo. É mesmo? É muito positivo. Como assim? Nós estamos, Aliás, eu fiz estão sendo criadas 12 mil empresas por mês aqui no estado. Eu fiz uma entrevista no final de semana no Notícias do Dia com o presidente da FEComércio, Bruno Breithoff, e eu perguntei exatamente sobre esse assunto e ele disse que realmente muitas empresas fecharam, mas ele disse que o número de microempresas, quer dizer, quem era empregado, quem tinha... Então o saldo é positivo durante a pandemia? O saldo é muito positivo. E qual é a explicação para isso? As pessoas foram procurar uma solução para suas vidas. Então, e o estado tem muitas oportunidades. Então, todo o gerenciamento da crise que o Estado fez em relação do lockdown de dia 17 de março, que nós fizemos, nós praticamente paralisamos todas as atividades, inclusive a agência bancária. Então, aquilo criou um choque. Então, o lockdown no dia 17 de março era para criar o choque de consciência. Depois, nós fomos liberando todas essas atividades e as atividades voltaram à normalidade. É claro que nós temos 15% do PIB afetado em função disso, que são eventos, festas, que são turismo, hotelaria, restaurantes, bares, cinema, teatro. Essas atividades estão muito afetadas ainda com a pandemia. Então, essas atividades têm desemprego, mas os empregados conseguiram emprego em outras atividades. Alguma perspectiva dessas atividades formaram atingidas de recuperação agora a médio prazo ou não? A vacina vai dar a resposta. A vacina vai dar a resposta, ok. E quais são as principais reivindicações do empresariado catarinense, de todas as áreas, né? Micro, média, grande empresa, durante essa pandemia e agora nessa fase final da pandemia? É não fechar as atividades. É eles terem a esperança de sobreviver. Então, nós temos atividades fechadas ainda, que são os eventos, né? Então, hoje o setor de eventos está um ano fechado, né? Então, eles precisam de um fôlego realmente para poder sobreviver. E se depender do senhor no grupo gestor, tem alguma perspectiva de recuperação e dar esse fôlego para eles? Sim, o Badesc abriu linha de crédito para vários setores atingidos pela pandemia. O problema dos setores econômicos é a falta de garantias. Então, o Badesc abriu linhas de crédito com fundo de aval do Estado para essas atividades que precisam de apoio financeiro do Estado, que são créditos com juros subsidiados. Nós temos o juro zero do Estado também, que está sendo acessado por essas atividades. Isso chega na ponta no final? Chega na ponta, está funcional. Para o Tesouro vai custar, o Estado está capitalizando o Badesc em 164 milhões para ele levantar 1 bilhão e 600 de crédito para emprestar para as empresas. E parte desse recurso vai para um fundo de aval, porque o problema hoje das empresas é a falta de garantias. Secretário, no ano passado eu me lembro que nós publicamos uma matéria aqui no Grupo ND, que o senhor garantia que não ia ter problema de pagamento de salário, apesar de outros veículos terem anunciado até de maneira meio assustadora que haveria problema de atraso no salário. E o senhor confirmou exatamente aquela previsão, aquela notícia. Esse ano também está tranquilo, porque informa-se que o Tesouro está realmente uma situação muito confortável. Bom, então vamos voltar ao passado, né? Então, em 2017, quando o doutor Eduardo Moreira me convidou para ser o secretário da Fazenda em 2018, fazem 3 anos que eu sou secretário da Fazenda. Nós montamos todo um plano estratégico para que o Estado não tivesse o problema do atraso da folha. Em 2018, nós tivemos 3 oportunidades que nós quase atrasamos a folha. Foi na greve dos caminhoneiros e depois em função de que o Estado ele tinha muitas dívidas com fornecedores, né?
Em 2019, nós fizemos todo um sistema de a revisão da renúncia fiscal e nós começamos a mexer em substituição tributária, revisão de renúncia fiscal. Nós reduzimos a alíquota de 17% para 12% no setor, entre contribuintes, que reduziu a renúncia fiscal. Isso tudo fez com que o Estado, em 2020, mesmo com a pandemia, e com o auxílio federal e com a suspensão da dívida, o Estado, em 2021, ele tivesse uma folga de caixa para, daqui para frente, não ter mais um risco de atrasar a folha. No ano passado, se não fosse o auxílio emergencial em junho, nós quase atrasamos a folha. Então, a folha é a maior conta do Estado. E ela é uma conta tão importante porque todos os nossos serviços públicos dependem da folha. Sim. Polícia, professores, médicos, poderes de saúde, poderes, todo mundo depende desse recurso. Então, o Estado fez o dever de casa e daqui para frente nós não vamos mais ter esse problema. Portanto, pela sua exposição, ficou mais uma vez comprovado que baixa a alíquota, um número maior de contribuintes paga, e aí a receita aumenta, é isso aí? É isso aí mesmo. Então, porque o poder de compra das pessoas não muda em função de mudar a alíquota ou não. O Estado não está mudando alíquotas, o Estado não está aumentando alíquotas, mas o Estado está mexendo com renúncia fiscal. A renúncia fiscal é aquele recurso que o Estado renuncia. O Estado está fazendo toda uma revisão da renúncia fiscal em todos os setores. Nós vamos manter a renúncia fiscal apenas naqueles setores que importam em alocação de investimentos para outros estados. Agora, nós estamos retirando a renúncia fiscal de todos os setores de varejo, de atacado, tudo que o nosso consumidor e o nosso mercado pode pagar, nós não precisamos dar renúncia fiscal. Por exemplo, o Estado não precisa dar renúncia fiscal para se estabelecer uma grande rede de restaurantes no Estado. Simplesmente porque nós temos um mercado consumidor atrativo. Então, o Estado não precisa usar a renúncia fiscal como mote para trazer redes de supermercado, redes de atacado, redes de restaurantes, ou redes de shopping, porque o nosso mercado consumidor ele é forte. O nosso mercado consumidor é de quase 300 bilhões de reais por ano e o Estado não precisa pagar para ninguém acessar esse mercado. Agora, nós temos que fazer um critério justo na renúncia fiscal para setores industriais, por exemplo. Nós temos que desonerar a produção. Desonerar a produção brasileira ela é muito cara em relação ao importado. O custo de produzir no Brasil é muito caro porque o governo fez a abertura econômica na década de 90 com o governo Collor. O governo Collor abriu o mercado brasileiro para o mundo, mas ele não fez reforma tributária. Então, o custo de produção no Brasil ainda é muito elevado. Então, por isso que o Estado vai manter renúncia fiscal nos setores de produção. E essa adesão do Collor retirou a competitividade dos produtos brasileiros? Retirou porque a competitividade era interna. Então, a empresa de Blumenau, Joinville, concorreu com São Paulo, Criciúma, Rio de Janeiro. Agora, não, elas concorrem com o resto do mundo. Aí não são competitivas, as fábricas fecharam. Então, o Estado ele modificou toda a sua matriz econômica nos últimos 25 anos, porque toda a nossa arrecadação era baseada na nossa indústria. Como a nossa indústria tradicional praticamente fechou quando o governo Collor abriu o mercado, por exemplo, a nossa indústria têxtil quase fechou, quando o Collor abriu o mercado para as camisetas de R$1 da China. Isso foi uma medida que fez com que muitas fábricas fechassem. Mas só que a reforma tributária não foi feita até hoje. Então, o que o Estado fez? O Estado fez um investimento forte em atração de investimentos em logística e mobilidade, que são os nossos 5 portos. O governo Luiz Henrique, Justiça? Começou um pouco antes já. Começou primeiro incentivo de importação que nós concedemos foi no governo Kleinobing ainda. Depois, no governo Luiz Henrique, nós fizemos a expansão disso. Com essa movimentação, esse crescimento acentuado em Itajaí, foi com aquela política de incentivo via Itajaí, de acordo? Sim, via Itajaí, São Francisco, agora em Imbituba. Você olha a cidade de Imbituba hoje, o que era em Imbituba alguns anos atrás. Verdade. Então, mas por que o Estado fez isso? Pela ineficiência de Santos. Então, as nossas mercadorias, elas aportam em Itajaí, desembaraçam em Itajaí e vão para São Paulo. É mais barato fazer por Itajaí do que fazer por Santos, que o Santos é no ladinho de São Paulo, né? Secretário, o senhor falou aí que estão cogitando aí na política industrial de conceder redução de tributos ou incentivos à indústria catarinense, é isso? Não, a gente já tem. A gente está reavaliando e o Estado vai manter os incentivos. E aumentar? Não, o Estado não vai aumentar a renúncia, o Estado não vai aumentar os incentivos porque eles já são basilados hoje. E redução de alíquota? A redução de alíquota, o Estado tem a menor alíquota do país.
Nós temos a discussão hoje dos combustíveis, né? E aí? A alíquota do Estado... Isso aqui está na minha pauta também. Vamos direto do combustível. E aí? O presidente Bolsonaro está dizendo que agora o problema é com os governadores. Tem alguma previsão? Não, só que o que os estados têm? A alíquota de Santa Catarina do diesel é 12%. Só que a tabela para pagar o ICMS do diesel do estado é 3,40, mas só que no posto o diesel está 5 hoje. O diesel está 4,19, 4,17. Então, o Bolsonaro está jogando para os governadores um problema da Petrobras, porque nós somos autossuficientes em petróleo. Por que usar o dólar para balizar o preço? Não tem sentido. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Então, por que tem que usar o dólar para balizar o preço da Petrobras? Então, isso durante os próximos 20 dias, aí nós vamos ter muitas movimentações aí. Então, o senhor está concordando com a decisão dele de mudar o preço da Petrobras, porque a Petrobras tem que ter mais sensibilidade interna, é isso ou não? Sim, com certeza. Com certeza, porque a Petrobras é uma empresa nacional, é uma empresa estatal, com dinheiro na Bolsa, mas ela é uma empresa estratégica para o Brasil. E como o combustível ele é insumo de toda a cadeia produtiva nacional, ficar os solavancos do dólar e do preço do petróleo, que é uma especulação só, o preço do petróleo a nível mundial, é uma especulação de briga entre China, Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia. Então, por que isso vai ter que afetar o Brasil? Não tem sentido isso. Secretário, um mês atrás, eu ando muito pouco de automóvel, porque sou do grupo de risco, então eu estou praticamente isolado também. O senhor, imagino que seja semelhante, embora o senhor tenha muita atividade oficial, digamos assim, né, no serviço público. Mas o senhor, quando foi botar gasolina no seu carro particular, o senhor pagou 4,30 mais ou menos, há um mês atrás. Ontem eu fui abastecer meu carro, deu 5,05 por aí. E agora, com o desafio do presidente Bolsonaro, vai baixar esse valor aqui em Santa Catarina? Depende da Petrobras, porque... Mas não depende do governo de Santa Catarina? Não, o ICMS de Santa Catarina da gasolina está 4,30. Então não tem de onde tirar? Não, o Estado não aumentou a tabela. O Estado não aumentou a tabela. Então o presidente Bolsonaro, isso é no Brasil inteiro ou só aqui em Santa Catarina? Não, como é que funciona a tributação da Petrobras? A Petrobras antecipa um valor sobre uma tabela que é uma pesquisa de preços. Sim. O Estado, há dois aumentos da Petrobras, o Estado não reajustou a tabela. Então, a nossa tabela hoje está o diesel, que é acho que é 3,40, o diesel está R$ 4,00, 4,19 no posto. Só que o ICMS sobre o diesel está sendo pago sobre 3,40. A gasolina é 4,42. Só que o posto está cobrando 5 e pouco. Então, o problema não é o Estado. O problema é a sistemática de preços que foi adotada em função disso. Muito bem. Ainda em relação à questão aí tributária e a redução que você acabou de anunciar aí, com as renúncias, com o cancelamento de renúncia e tal. Nesse início de ano houve muita queixa dos setores mais atingidos pela pandemia, bar, restaurante, principalmente. Eventos também, você falou muito bem, porque os bares de alguma maneira continuaram funcionando com os restaurantes, mas os eventos foram todos cancelados, não é verdade? E ainda estão cancelados, né? E eles se queixaram muito da Fazenda porque a Fazenda aumentou aí a alíquota sobre bebidas alcoólicas, é isso? Não, o Estado não aumentou alíquotas. O Estado saiu da sistemática da substituição tributária. Porque antes se pagava o ICMS sobre a garrafa de vodka. E não sobre o drink, agora paga o ICMS sobre o drink. Aí você vê a diferença do preço de uma garrafa de vodka e o preço de 10 drinks que uma garrafa de vodka faz, né? Então, realmente, o Estado eliminou a renúncia fiscal nesse caso. Mas a reação é forte. Não, a reação é forte, porque ninguém quer pagar nada. Então, hoje, tem vários setores que todo mundo quer pagar a carga mínima. Mas o Estado tem todo o sistema de segurança para pagar, o Estado tem tem professor para pagar, tem hospital para pagar. Mas eu percebo o seguinte, é que de um lado, os empresários se queixam da carga tributária. Isso. E eu acompanho, inclusive, coordenei um seminário que o senhor participou com muito brilhantismo, né? Eu lembro que levou lá os cigarros que eram importados, eram vendidos ilegalmente, clandestinamente, né? Uhum. Sonegação ostensiva. Então, eles não queriam a substituição tributária. Os senhores estão cancelando a substituição tributária na bebida alcoólica, é isso? Isso. Não, só nas bebidas quentes. A gente já saiu do vinho, dos espumantes, e agora nós saímos das bebidas quentes, que é cachaça, vodka, uísque. O objetivo é para combater a sonegação? É, combater a sonegação e os esquemas de fraude entre o fabricante e o atacadista. Porque no drink o senhor controla com mais segurança? Sim, porque é pelo cartão de crédito, pelo check-out, né? Muito bem. Alguma previsão para incentivar o vinho catarinense, o vinho de altitude, que faz grande sucesso no Brasil? Não, o vinho catarinense já paga quase nada. É mesmo? Já é bastante incentivado. Quanto é que é a alíquota hoje? Não, a alíquota é de 25,
mas ela é praticamente anulada para a produção catarinense. É muito pouquinha. E como nós saímos da substituição tributária, melhorou mais ainda o setor, né? Mas é complicado, né? Porque você vai ao supermercado, você compra um vinho chileno, um vinho argentino por 50, 60. Mas não é por causa da tributação, é por causa da escala, né? Uma vinícola catarinense não tem mais que 50 mil garrafas por ano, enquanto que uma vinícola, por exemplo, do Chile é 10 milhões de garrafas, então... Secretário, voltando ao seu seminário famoso lá na Fiesc, É, continua forte a sonegação no Estado ou não? continua. Continua? Continua. Aquela do cigarro continua? Piorou. Piorou Aumenta. porque o governo federal não fez a parte dele, porque nós tínhamos sugerido ao governo federal que eliminasse o piso do IPI. Por que tem a sonegação, por que tem o contrabando do cigarro que alimenta todo o crime organizado hoje? Sim. Porque como contrabandear cigarro movimenta mais recursos que a cocaína, por exemplo, todo o crime organizado está migrando para o cigarro, em função da criminalização, da escala de crimes, né? O preço, quando eu fiz o estudo no ano passado, o preço mínimo do IPI de uma carteira de cigarro é R$ 5,50. E esse é o preço que esse é o preço que a indústria nacional vende, o mais barato. Tem até R$ 12, né? Só que o cigarro que vem do Paraguai é R$ 1. Ele vem do Paraguai para cá por R$ 1. Aí até atravessador, passar ponte, todo o esquema de tráfego que é usado isso, ele custa no restaurante ou no bar que vende, nós temos 22 mil pontos de venda de cigarro contrabandeado em Santa Catarina hoje. 22 mil? 1.000 pontos. Qualquer esquina, qualquer lugar vende cigarro contrabandeado. É só você perguntar, tem cigarro do Paraguai? Ele pega embaixo da gaveta e mostra. Ele tem lá o oficial. Só que ele te vende a R$ 3. Então, mesmo mais barato, quase a metade do preço? Sim, mas aí qual é o problema? O governo tem que baixar a alíquota do IPI, o preço mínimo do IPI do cigarro para R$ 3. Aí elimina a competição do importado. Muito bem. Esse é o caso mais grave de contrabando, de sonegação fiscal em Santa Catarina, ou o senhor ainda já identifica, a sua equipe, né, a fiscalização identifica outros setores que são fundamentais e que também há contrabando ou sonegação? Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta em seguida, após os nossos comerciais, ok? Tá bom. Em seguida, com o secretário da Fazenda, Paulo Eli, dentro do Conexão ND pela Record News. Até já. Este é o Conexão ND pela Record News, disponível também no portal ND+, do Grupo ND, e redes sociais da internet. Hoje com a presença do secretário estadual da Fazenda de Santa Catarina, doutor Paulo Eli. Secretário, antes da gente avançar na pergunta anterior, vamos aí no cigarro, que esse assunto aí é um assunto apaixonante, porque é uma barbaridade, 22 mil pontos em Santa Catarina. E aí as empresas que produzem cigarro, que pagam imposto, estão tendo uma concorrência... A Fazenda está trabalhando em articulação com elas, né? Identificando os pontos de venda agora para fazer uma ação efetiva, porque a ação efetiva contra esses pontos é o fechamento do estabelecimento. Então, nós estamos identificando esses... Já está acontecendo? Nós estamos identificando esses estabelecimentos para começar a fechar. Sim. A postos de gasolina que vende gasolina adulterada, também a gente já está trabalhando para fechar também. Agora a gente tem autorização legal para fazer isso. Até há pouco tempo a gente não tinha, né? Por que não? Não, porque precisa de lei especial, né? Então, nós já temos lei especial para fechar atividades comerciais que vendem produtos adulterados e produtos contrabandeados. Então, a lei já nos faculta isso para cancelar a inscrição estadual. Então, posto de gasolina, armazém, mercearia, tudo. Está contrabando, vai ser fechado? Vai ser fechado. Então, essa operação já está sendo executada? Já está sendo executada. O maior projeto da Secretaria da Fazenda hoje é a formalização da economia. O que é a formalização da economia? Se estima que o PIB informal ele gira em torno de 20% a 25% do movimento em alguns países, especialmente no Brasil, que tem grandes estudiosos sobre esse assunto. Aumentou muito a sonegação de tributos, basicamente porque a economia informal ela é muito rentável, porque foge dos tributos municipais, estaduais e federais. Como a carga tributária é muito alta, o negócio vale a pena.
Então, nós temos que combater a economia informal. Para isso, nós vamos usar o governo eletrônico, né? As operações de cartão de crédito, as operações mercantis, a emissão de nota fiscal eletrônica, todo esse arcabouço de governo digital, nós vamos usar para reduzir a informalidade. A informalidade ela é muito elevada. Baixando também a carga tributária, certamente a informalidade vai ser reduzida. Vai, mas aí não depende só do Estado, depende dos municípios e depende da União também, porque precisa da reforma tributária, né? O senhor veraneia onde com a sua família? Eu moro na Lagoa e às vezes eu viajo para alguns locais. E certamente na Lagoa ou em outras praias de Florianópolis ou de qualquer outra cidade e estado brasileiro, o senhor cansou de ver haitianos, senegaleses e companhia vendendo lá produtos todos contrabandeados, tudo falsificado? Sim, na Lagoa da Conceição não, mas lá na Ponta das Canas eu vi bastante. E aí o seguinte, a pergunta que não quer calar, a gente imagina, né, como leigo, de que era fácil identificar isso aí, porque esse pessoal está importando... Não, é muito pulverizado, o esquema tem o esquema de formiga, mas tem o esquema do crime organizado mesmo. Então, nós temos grandes fornecedores, nós temos os atacadistas, nós temos os varejistas e nós temos os peões de ponta, né, que fazem esse trabalho. Mas eles movimentam bilhões e bilhões de reais, que é falsificação de produtos, adulteração de produtos, principalmente combustíveis. Combustíveis também? Combustíveis é muito adulterado. Tem que tomar cuidado quando vai no posto de gasolina. Quando um posto de gasolina vende o produto muito abaixo da tabela, aí você tem que desconfiar, né? Vamos lá, vamos. Posto de gasolina, quer mais? A falsificação de roupas está muito elevado também. E a falsificação, a compra de produtos falsificados importados do exterior. Então está disseminando as lojas de R$10, de R$20, tem lojas de R$1,99, basicamente é tudo de produto falsificado. Então o combate a isso é através de governo eletrônico mesmo. De onde é que vem esses produtos? Basicamente da China. Basicamente da China. E muito mais barato, porque lá também não tem o encargo, não tem a tributo, não tributação, e os salários não são iguais aos do Brasil, né? Também. Muito bem, secretário. O senhor ia falar então agora, a pergunta aí, antes dos nossos comerciais. Setores de Santa Catarina que ainda tem muita sonegação, além disso que o senhor já falou. Bom, nós temos as empresas formais, as grandes empresas, que nós estimamos o trabalho deles, assim, não é todo mundo, né? Não vamos generalizar, mas o subfaturamento ele é usado em médias e grandes empresas. E as pequenas empresas é venda sem nota mesmo. Como nós estamos trabalhando com governança eletrônica, que é a nuvem fiscal que nós estamos trabalhando, as transações de dinheiro eletrônico, elas passam por essa nuvem, aí elas checam com o que a empresa declarou. Mas a sonegação ainda é muito elevada nesses setores de varejo e de pequenas e médias empresas, porque é um negócio familiar, né? Hoje em dia, a inteligência eletrônica, a inteligência informática é fundamental para o combate, né? É fundamental, a Fazenda contratou a nuvem digital agora no ano passado, e agora nós ganhamos muita capacidade de processamento de informações e a malha fiscal já está funcionando e está trazendo grandes ganhos de arrecadação. Secretário, o senhor disse que o principal encargo da despesa hoje do Estado é a folha dos servidores, ok? O segundo? É a dívida pública. O terceiro? O terceiro é o custo geral da máquina, né? O senhor não falou do IPREV? Não, mas a folha está dentro. O IPREV, não, o Previdência está dentro da folha, ou não? Sim, está dentro da folha. Então, vamos falar dos 3 grandes problemas do Estado hoje. O excessivo déficit da Previdência. Vamos do déficit da Previdência. Como resolver esse problema? O governador vai mandar o projeto para a Assembleia? Sim, não, mas o déficit da Previdência ele já foi trabalhado em 2008 e 2015. Isso. Agora, o que nós temos que trabalhar é só a idade mínima. Só a questão da idade mínima. Porque as pessoas se aposentam muito cedo. Mas é um problema que vai ser resolvido só a longo prazo. Porque o déficit da Previdência desse ano é 5 bilhões e 200 milhões de reais. 5 bi? E 200. Deve ser igual ao que vai gastar em educação, saúde, por aí, não? Semelhante. O segundo problema é o excesso de renúncia fiscal. Ainda tem? O excesso de renúncia fiscal. O senhor fez um enxugamento pesado, hein? Isso, mas como a nossa renúncia fiscal está vinculada às importações, então, como o dólar passou de R$ 3 para R$ 5,50, a renúncia simplesmente dobrou, porque simplesmente
Aqueles produtos importados que têm benefícios fiscais para fazer a passagem para Santa Catarina, aumentou a renúncia, então a renúncia fiscal está elevada. O outro ponto principal é o excessivo comprometimento da Folha em relação à receita corrente líquida, que em 2017 chegou acima do limite legal de 49,73. E hoje? E hoje nós fechamos em 2020 com 44,9. Então melhorou. Não, melhorou, mas não é suficiente. Sim. Não é suficiente. E o déficit da Previdência está nesse valor, né? Qual é a sua meta? A minha meta é 40. 40. É 40, o Estado tem que manter essa meta de 38%, 40% para ele ter poder de investimento. Então, o outro grande problema é o excessivo desembolso da dívida pública nos próximos 8 anos. O Estado tem um estoque de dívida elevado, quer dizer, de legado do passado. Só esse ano nós vamos pagar 2,5 bilhões de dívida pública. Então, somando o déficit da Previdência, 5,2, com 2,5 bilhões de dívida pública, são 7,7 bilhões. Que corresponde a quanto por cento do orçamento desse ano? Mais ou menos? É um terço, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro porque isso vai para legado, né? Então, o que nós estamos trabalhando é num conjunto de fatores para reduzir o aumento da despesa corrente do Estado. Então, nós estamos limitando ao IPCA. E a receita, com revisão de renúncia fiscal, com revisão de sonegação, com melhoria do sistema de cobrança, com a melhoria da expansão de negócios, nós estamos atraindo muitas empresas para Santa Catarina, porque a revisão de renúncias ela vai priorizar também aqueles setores que trazem negócios novos para Santa Catarina que vendem para os outros estados. Então, esse conjunto da receita e limitar a despesa no IPCA, nós conseguimos gerar recursos para investimento. Aí o recurso para investimento, ele retroalimenta a economia novamente, porque ele é um ciclo positivo. E isso faz com que o Estado hoje, por exemplo, o poder de investimento dele está muito reduzido, mas nós estamos conseguindo melhorar porque nós conseguimos baixar o comprometimento da folha de 49,73 para 44,5, 44,9, mas nós ainda precisamos reduzir mais essa meta, porque senão não sobra recurso para investimento. E onde é que o senhor tem para cortar? Porque o orçamento é todo ele, com as despesas são vinculadas, ok? Então, Para os poderes, para o DESC e tal. E aí? receita. Aumentar a receita? Aumentar a receita. Mas Aumentar a receita sem aumentar impostos. Qual é o segredo? Mas o senhor aumenta a receita, também aumenta a despesa, porque é percentual a receita, não é? Não, mas nós temos despesas que são folha, dívida, tem várias despesas que nós conseguimos controlar, apesar de, por exemplo, a dívida são contratos fixos. Tem uns contratos vinculados em dólar que afetam isso, mas só que o segredo é manter a despesa no IPCA e a receita acima de 2 dígitos. Essa diferença nós conseguimos fazer com que o Estado tenha recursos próprios para investimento. E como o Estado vai conseguir esse ano a nota B da STN, nós vamos voltar a ter aval de financiamentos. Então, qual é a meta do Estado? Para que nós consigamos alavancar a economia com investimentos públicos. Gerar 3 bilhões de capacidade de investimento por ano, mas só o déficit da Previdência é 5,2, né? Quer dizer, nós estamos falando em 3 bilhões, gerar 3 bilhões, dos quais 2 bilhões de recurso próprio e 1 bilhão de financiamento. Gerar 3 bilhões a partir do ano que vem. Esse ano tem alguma previsão? Esse ano a nossa meta é 2 bilhões. 2 bilhões? 2 bilhões para investimento. Só o orçamento da Secretaria de Infraestrutura esse ano é de 1 bilhão e 200 e pouco e deve fechar o ano com 1 bilhão e 700. Porque nós queremos melhorar toda a malha rodoviária do Estado para que possamos escoar a produção sem tranquilidade. Recurso do Tesouro, você está falando? Recurso do Tesouro? Sem recurso externo? Sem recurso externo. Como é que foi possível isso? Redução da folha, a redução do comprometimento da folha em relação à receita corrente líquida, via contenção da folha e aumento da receita. Qual é a estratégia da Secretaria da Fazenda até o final do governo Moisés? Bom, o governador Moisés determinou à Secretaria da Fazenda que só autorizasse obra com dinheiro garantido. Então, todas as obras que o governador Moisés... Isso é uma para quem trabalha na Fazenda, né?
Então, todas as obras que o governador Moisés está assinando ordem de serviço ou assinou no ano passado, o dinheiro está reservado. Porque nós não vamos ficar autorizando despesas sem ter como pagar depois, ou paralisar obras, por exemplo. Isso não vai acontecer. Secretário, o senhor gosta de futebol? Coisa mais leve agora para aliviar um programa aqui à noite. Não, é assim, ó, quando eu assisto partida de futebol, o coração ele acelera muito, então eu perdi o ânimo de olhar O futebol. senhor é fanático por algum clube, não? Não, eu sou torcedor do Avaí e do Flamengo, mas eu não assisto mais as partidas porque o coração ele acelera muito, porque eu quero jogar junto e eu não consigo. Seu passatempo? Leitura? Leitura, Filme? viagens. Viagens? Não, Agora viagem, estamos todos fazendo poupança, né? todos fazendo. Não, gastando interno, né? Fazendo reforma de casa, né? Pois é. Não, eu gosto de viajar, eu gosto. Quando acabar a pandemia, eu quero ficar 3 meses fora. Sério? Quero. Fazer algum curso ou só passeando? Não, passear. Quero passear Com a uns família? 3 meses. Quero passear uns 3 meses na França, na Alemanha, na Inglaterra. E filmes eu gosto de ficção, gosto de O senhor é um musical. homem de muita fé, imagino. Bastante. E qual é a sua previsão para fazer essa viagem? Olha, só o ano que vem. Só ano que vem, esse ano. Esse ano, eu acho que no segundo semestre vai estar administrável com a vacina, né? Mas a vacina, quando os países ricos estiverem quase todos vacinados, porque as empresas preferiram vender para os países ricos, aí a vacina vai chegar aqui. Estamos todos torcendo que essa vacina tenha efeito e que as coisas comecem a normalizar. Agora, a minha impressão, que eu vi a sua opinião, porque eu sei que eu gosto de viagem, eu também adoro Cruzeiro Marítimo, né? Sim, Nós já fizemos há 10 anos atrás, eu acho. Cruzamos o Atlântico, né? Uma travessia, exatamente. Então, secretário, a minha sensação, estou rezando e torcendo por isso, é que vai ser uma explosão na economia. Que vai todo mundo querer passear, viajar, vai dinamizar o evento, vai dinamizar... Não, mas o mercado interno sim, mas qual é o grande problema? Todo esse nosso ganho de arrecadação aqui, nesse período de julho até janeiro, e fevereiro está sendo uma arrecadação boa também, é que o cartão Black não está viajando. E aí, qual é a consequência? Consumo interno. Consumo interno é arrecadação. Não. Sabe quanto que o cartão Black gasta no exterior por ano? 60 bilhões de dólares por ano. No Brasil? Não, os brasileiros gastam no Lá fora? exterior Pois é. 60 bilhões de O dólares por percentual ano. disso está aqui em Santa Catarina. Não, aí esse pessoal pegou e ficou mais em casa. Sim. Começou a reformar a casa, começou a comprar móveis, começou a comprar cortina, começou a melhorar o piso. Sim, perfeito, perfeito. Isso fez com que, por exemplo, a arrecadação de ICMS do material de construção aumentasse 50%. Porque aumentou o consumo. Só que, abrindo de novo as viagens para o exterior, esse dinheiro para onde é que vai? Vai para Miami e vai para Paris, né? E aí, por isso que o Brasil tem que melhorar o seu sistema A previsão é interno. que aí pode haver uma redução da receita, não? Pode haver redução de receita, porque o dinheiro não vai mais circular aqui dentro. Onde é que o senhor conseguiu economizar mais redução de despesa durante essa pandemia no serviço público? Bom, na realidade... Cafezinho, energia, enfim. Não. Na realidade, a paralisação das atividades escolares fizeram com que, mesmo a educação tendo dinheiro, ela não conseguiu aplicar porque simplesmente as escolas estavam fechadas. Então, não é uma economia. Na realidade, não foi gasto o dinheiro, mas o dinheiro está em caixa para ser gasto esse ano, né? É verdade que o senhor conseguiu atravessar o ano, virar o ano com 1 bilhão e 300 milhões em caixa? Um pouco mais. Um pouco mais? Um pouco mais. Basicamente por 2 fatores. Quanto? Mais ou menos. Recursos, com todos os recursos, com os vinculados, em torno de 3 bilhões. Recursos livres, 1 bilhão e 600. Então está folgado, né? Não está folgado. Ele vai fazer com que o Estado compre melhor, ele faça obras com prazo certo. E esse recurso ele vai cobrir parte do déficit desse ano, porque o nosso déficit orçamentário esse ano está previsto em 1 bilhão e 200. Nós vamos usar esse recurso para o déficit desse ano. E nós esperamos que a parte desse dinheiro já vai ficar para encerramento de mandato em 2022. Nós temos que deixar o equivalente em caixa dos restos a pagar, que é o artigo 42 da Lei de Responsabilidade. E a outra parte é um fundo de caixa que nós vamos fazer para garantir contratos. Então, esse dinheiro ele vai ficar intocado. Secretário, privatização dos portos. Eu espero que aconteça o quanto antes possível. E o que é quanto antes? Um ano? Não, eu acredito a modulação é
deve iniciar final do ano que vem. O Porto de Itajaí já vai entrar final do ano que vem também. O que isso vai representar para a população catarinense, na sua opinião? Bom, primeiro que o governo deve sair da atividade privada. Perfeito. Então, eu sou fã da privatização de tudo que puder, inclusive de serviços públicos, se o governo puder pagar. Por exemplo? Serviço de saúde, por exemplo. Eu acho que é mais barato o Estado contratar na iniciativa privada do que manter próprios. Isso já está... Aprovado, né? Está aprovado, né? Verdade, Aprovado. verdade. De todo modo, enquanto os portos de Santos e do Rio de Janeiro e do Espírito Santo não forem privatizados, eles vão continuar mais lentos que os nossos. A privatização dos nossos 3 portos, um que está sob gestão do município, mas são portos do governo federal, tá? E 2 sob a gestão do Estado, a iniciativa privada é muito mais competente em atrair clientes. Então, como o desenvolvimento econômico do Estado depende da atração de clientes para Santa Catarina, a privatização ela vai ser boa para o Estado. Navegantes e Itapuá já provaram o que o senhor está falando, né? Sim, Navegantes e Itapuá. Secretário, livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira, eu tenho 2, que de vez em quando eu releio. É O Príncipe, de Maquiavel, basicamente em relação à tomada de decisões, atitudes, ao enfrentamento que eu faço no dia a dia com o meu trabalho. Seu professor, então, né? E depois eu sou fã do Schumpeter, que é um economista austríaco, Sim. que está muito em voga agora no mundo porque ele é da evolução disruptiva. Para ter uma evolução, você tem que romper com tradições, com o passado. Como a nossa economia é circular, então, por exemplo, o Travessia, que a Fiesc está lançando agora, nós fizemos, a Fazenda participou muito da elaboração do Travessia, e o Schumpeter é um dos livros de cabeceira do Travessia, porque ele vai fazer com que a indústria catarinense ela renasça já melhor do que é. Só que a indústria que não investe, ela não consegue evoluir. Então, o Travessia vai ser sobre isso. Secretário, vou encerrar o programa compartilhando com o senhor o último livro que eu li agora, em 3 dias, no final de semana. Não sei se o senhor já leu. Promessa de Pai, de Joe Biden. Eu conheci um dos políticos mais extraordinários de tudo que eu já li até hoje, fora aqueles clássicos do Renascimento, etc. Então, recomendo para o senhor, porque é um político realmente extraordinário, um homem de grande integridade moral, pessoal, familiar, uma coisa impressionante. Então, fica a recomendação aí, quando o senhor tiver um tempinho, Promessa de Pai. Obrigado. Se a Michelle não lhe der de presente, eu terei o prazer de presenteá-la então, tá bom? E Tá bom. fica também uma sugestão para os nossos caríssimos telespectadores do Conexão ND, que agradece a presença honrosa do secretário da Fazenda, doutor Paulo Eli, que eu vou dar o testemunho. Sempre que eu ligo para o senhor para obter informação de interesse público, o senhor atende a gente, quando não atende na hora, dá o retorno. Isso permite que a gente possa informar a nossa população, os nossos ouvintes, telespectadores e leitores de toda Santa Catarina. Obrigado mais uma vez, secretário, um grande abraço. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Boa noite.